de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. O livro foi postado por Ana Beatriz. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. CD 49. A noite envolveu numa quietude sinistra a estrada na frente da Fátima. Os homens da clã, que nem tinham pensado em ir embora, atendendo ao pedido de Sam, sentados em cadeiras dobráveis ou na relva amassada, esperavam. Os skinheads e as outras irmandades similares que tinham cozinhado no sol de agosto reuniam-se em pequenos grupos tomando água gelada. As freiras e outros ativistas tinham agora a companhia de um contingente da Anistia Internacional. Acendiam velas, rezavam, murmuravam canções. Procuravam se manter distanciados dos grupos de ódio. Em qualquer outro dia, em qualquer outra execução, outro condenado, e aquelas mesmas pessoas cheias de ódio apareceriam clamando por sangue. A calma foi quebrada momentaneamente quando uma picape cheia de adolescentes diminuiu a marcha perto da entrada. De repente começaram a gritar todos ao mesmo tempo. Gás no cu dele! Gás no cu dele! Gás no cu dele! A picape partiu cantando pneu. Alguns homens da clã levantaram-se de um salto prontos para a luta, mas os meninos já estavam longe e não voltaram. A presença imponente da patrulha rodoviária mantinha tudo sob controle. Os policiais, em grupos pequenos, observavam o tráfego e vigiavam atentamente os homens da clã e os skinheads. Um helicóptero fazia a ronda lá em cima. Por fim, Goodman deu ordem para suspenderem a análise de mercado. Durante 5 longos dias, eles tinham dado mais de 2.000 telefonemas. Ele pagou os estudantes, recolheu os celulares e agradeceu a todos. Nenhum deles parecia querer jogar a toalha, por isso foram com ele até o prédio da Câmara, onde havia outra vigília à luz de velas. O governador estava ainda no seu gabinete no segundo andar. Um dos estudantes se ofereceu para levar um telefone para John Bryan Glass, que estava no outro lado da rua, na Suprema Corte do Mississippi. Goodman ligou para ele, depois para Carey, depois para Joshua Caldwell, um velho amigo que concordou em esperar no gabinete do secretário da pena de morte em Washington. Goodman tinha todos a postos. Todos os telefones estavam funcionando. Ele telefonou para Adam. Sam estava terminando sua última refeição, Adam disse, e não queria falar com Goodman, mas mandou dizer muito obrigado por tudo. Quando o café e o sorvete acabaram, Sam levantou-se e flexionou as pernas. Donnie estava calado há muito tempo. Estava sofrendo e pronto para ir embora. Nugent
ia chegar logo e ele queria se despedir agora. Sam tinha deixado cair uma gota de sorvete na camisa nova e Donnie tentou limpar com um guardanapo. Não é muito importante, disse Sam, olhando para o irmão. Donnie continuou limpando a camisa. Tem razão. Acho melhor eu ir agora, Sam. Eles vão chegar logo. Os dois se abraçaram por um longo tempo, batendo de leve nas costas um do outro. Eu sinto muito, Sam, disse Donnie com a voz embargada. Eu sinto muito. Separaram-se ainda com as mãos nos ombros, os olhos cheios de lágrimas. Não ousavam chorar um na frente do outro. Se cuida, disse Sam. Você também. Faça uma oração, está bem, Sam? Vou fazer. Obrigado por tudo. Você foi o único que se importou. Donnie mordeu o lábio e virou para que Sam não visse seus olhos. Despediu-se de Adam com um aperto de mãos, mas sem uma palavra. Caminhou atrás de Sam até a porta e saiu. Nem uma palavra da Suprema Corte? Perguntou Sam, sem mais nem menos, como se ainda acreditasse numa chance. Não, disse Adam com tristeza. Sam sentou na mesa, balançando os pés. Eu quero mesmo que isso acabe logo, Adam, disse, medindo cada palavra. Isto é cruel. Adam não tinha nada a dizer. Na China, eles vêm disfarçadamente por trás de você e dão um tiro na sua cabeça. Nada de último prato de arroz, nada de despedidas, nada de espera. Não é uma má ideia. Adam consultou o relógio pela milionésima vez na última hora. Desde o meio-dia, houve certos momentos em que as horas pareciam desaparecer. Então, de repente, o tempo parava. Voava, depois rastejava. Bateram na porta. Entre, disse Sam com voz fraca. O reverendo Ralph Griffin entrou e fechou a porta. Tinha estado 2 vezes com Sam naquele dia e evidentemente estava sofrendo. Era sua primeira execução e já tinha resolvido que seria a última. Seu primo no Senado teria de procurar outro emprego para ele. Cumprimentou Adam com uma inclinação de cabeça e sentou na mesa ao lado de Sam. Eram quase 9 horas. O coronel Nugent está aí fora, Sam. Disse que está à sua espera. Muito bem, não vamos sair. Vamos ficar aqui sentados. Tudo bem. Sabe, capelão, meu coração foi tocado nestes últimos dias de um modo que eu nunca imaginei ser possível. Mas, por minha vida, odeio aquele palhaço aí fora e não posso evitar. O ódio é uma coisa terrível, Sam. Eu sei, mas não posso fazer nada. Para ser franco, eu também não gosto muito dele. Sam sorriu para o capelão e passou o braço pelos ombros dele. As vozes lá fora ficaram mais altas e Nugent irrompeu na sala. Sam, está na hora de voltar para a cela de observação, disse ele. Adam levantou-se com os joelhos fracos de medo, o estômago apertado, o coração disparado. Mas Sam não se abalou. Saltou da mesa. Vamos, disse ele. Seguiram Nugent pelo corredor estreito, onde alguns dos maiores guardas da Parchman esperavam encostados na parede. Sam segurou a mão de Adam e andaram juntos, lentamente, com o reverendo atrás. Adam apertou a mão do avô, ignorando os rostos pelos quais passavam. Atravessaram o centro do corredor, passaram por 2 conjuntos de portas, depois pelas grades no fim da ala A. A porta da ala fechou atrás deles e acompanharam Nugent na passagem entre as celas. Sam olhou para os homens que ele conhecia tão bem. Piscou o olho para Hank Henshaw, inclinou a cabeça bravamente para J.B. Gullett, que estava com os olhos cheios de lágrimas, e sorriu para Stock Turner. Estavam todos encostados nas grades, as cabeças baixas, o medo estampado nos rostos. Sam olhou para eles com a expressão mais corajosa possível. Nugent parou na última cela e esperou a porta ser aberta. A fechadura estalou e a porta deslizou para o lado. Sam, Adam e Ralph entraram e Nugent fez sinal para fecharem a porta. A cela estava escura, a única luz e a televisão apagadas.
Sam sentou na cama entre Adam e o reverendo. Apoiado nos cotovelos, abaixou a cabeça. Nugent os observava atento, mas não disse nada. Ele voltaria dentro de 2 horas, às 11, para levar Sam para a sala de isolamento. Eles sabiam que ele ia voltar. Parecia cruel dizer a Sam naquele momento que ele ia agora, mas que voltaria. Assim, Nugent saiu pela porta do fim da ala onde seus guardas o esperavam na semi-obscuridade. Foi até a sala de isolamento onde já tinham posto uma cama de armar para a última hora do prisioneiro. Nugent atravessou a pequena sala e entrou na sala da câmara onde estavam sendo feitos os últimos preparativos. O encarregado oficial da execução estava ocupado e parecia muito eficiente. Era um homem pequeno, magro, chamado Bill Monday. Tinha 9 dedos e ganharia $500 por seus serviços se a execução se realizasse. De acordo com o estatuto, ele era designado pelo governador. Estava num cubículo chamado de Sala de Química, a menos de 1,5 metros da câmara de gás. Estudava uma lista na prancheta. Na sua frente, sobre o balcão, estava uma lata de meio quilo com cápsulas de cianureto de sódio, um vidro com 4,5 litros de ácido sulfúrico, um container de meio litro de ácido cáustico, uma garrafa de aço de 7,5 litros de amoníaco anidro e um container de 5 galões de água destilada. Ao seu lado, em outro balcão menor, estavam 3 máscaras contra gases, 3 pares de luvas de borracha, um funil, sabonete, toalhas de mãos e um esfregão. Entre os 2 balcões estava um pote para misturar ácido, montado num cano de 2 polegadas que descia para o chão, adentrava a parede e reaparecia ao lado da câmara, perto das alavancas. Monday tinha 3 listas de verificação. Uma continha instruções para a mistura dos produtos químicos. O ácido sulfúrico e a água destilada eram misturados para obter uma concentração de aproximadamente 41%. A solução de soda cáustica era feita dissolvendo meio litro de ácido cáustico em 2,5 galões de água. E havia mais umas 2 misturas que tinham de ser preparadas para limpar a câmara depois da execução. Outra lista incluía todos os produtos químicos e equipamentos necessários. A terceira esclarecia o procedimento a seguir durante o ato da execução. Nugent falou com Monday. Tudo estava correndo de acordo com o plano. Um dos assistentes de Monday passava graxa nas bordas das janelas da câmara. Um membro à paisana da equipe de execução verificava os cintos e tiras de couro da cadeira. O médico regulava seu monitor de eletrocardiograma. A porta que dava para fora estava aberta e uma ambulância já... Nugent verificou novamente suas listas, embora já as soubesse de cor há muito tempo. Na verdade, ele havia até mesmo feito outra lista, um gráfico para registrar a execução. O gráfico seria usado por Nugent, Monday e o assistente de Monday. Era uma lista numerada e em ordem cronológica dos passos da execução. Água e ácido misturados, prisioneiro entra na câmara, porta da câmara trancada, cianureto de sódio entra ácido, gás atinge o rosto do prisioneiro, prisioneiro aparentemente inconsciente, prisioneiro certamente inconsciente, movimentos do corpo do prisioneiro, últimos movimentos visíveis, coração para, respiração para, aberta a válvula exaustora, abertas as válvulas dos ralos, aberta a válvula de ar, aberta a porta da câmara, prisioneiro removido da câmara, prisioneiro declarado morto. Ao lado de cada item havia uma linha em branco para marcar o tempo de um passo para outro. E havia uma lista de execução, um gráfico de 29 passos do começo ao fim da tarefa. É claro, a lista da execução tinha um apêndice, uma lista de 15 coisas para fazer de cima a baixo, sendo o último passo a colocação do prisioneiro na ambulância. Nugent sabia cada passo de cada lista. Sabia como misturar os produtos químicos. Sabia como abrir as válvulas, quanto tempo devia deixá-las abertas e como fechá-las.
agente saiu para falar com o motorista da ambulância e para tomar um pouco de ar. Depois passou pela sala de isolamento e voltou à ala A. Como todos, estava esperando a decisão da maldita Suprema Corte a favor ou contra. Mandou 2 dos seus maiores guardas fechar as janelas altas da ala A. Como todo o prédio, as janelas estavam ali há 36 anos e não fechavam silenciosamente. Os guardas as empurraram até o vidro bater e o eco soar pela ala. 35 janelas ao todo, cada prisioneiro sabia o número exato, e a cada uma que fechavam, a ala ficava mais escura e mais silenciosa. Os guardas terminaram a tarefa e saíram. O corredor estava agora completamente trancado. Cada prisioneiro em sua cela, todas as portas trancadas, todas as janelas fechadas. Sam começou a tremer quando ouviu as batidas das janelas. Abaixou mais a cabeça. Adam passou o braço pelos ombros frágeis. Eu sempre gostei daquelas janelas, disse Sam com voz baixa e rouca. Um esquadrão de guardas estava postos a menos de 5 metros, espiando pela porta de grades da ala como crianças no zoológico, e Sam não queria que eles ouvissem o que estava dizendo. Era difícil imaginar que Sam pudesse gostar de alguma coisa naquele lugar. Eu costumava ficar olhando, quando chovia muito, a água que batia nas janelas e, aos poucos, entrava por elas e escorria para o chão. Sempre gostei da chuva. E da lua. Às vezes, quando as nuvens iam embora, eu ficava de pé na minha cela e via um pedaço da lua por aquelas janelas. Eu sempre imaginei por que não tinha mais janelas aqui. Quero dizer, que diabo, desculpe, capelão. Mas se querem manter alguém numa cela o dia inteiro, por que não se pode ver alguma coisa lá de fora? Eu nunca compreendi isso. Acho que eu nunca compreendi uma porção de coisas. Ora, tudo bem. Parou de falar e ficou em silêncio por algum tempo. Do escuro chegou até eles o suave tenor de Preacher Boy cantando Just a Closer Walk with Thee. Era bonito. Só um passeio mais perto de ti. Conceda isso, Jesus, é minha súplica. Caminhar todos os dias perto de ti. Silêncio, gritou um guarda. Deixe-o em paz, gritou Sam, sobressaltando Adam e Ralph. Cante, Randy, disse Sam, num tom de voz para só ser ouvido na cela ao lado. Preacher Boy demorou um pouco, provavelmente ferido nos seus sentimentos. Depois começou a cantar outra vez. Uma porta bateu em algum lugar e Sam deu um pulo. Adam apertou o ombro dele e Sam se acalmou. Seus olhos estavam perdidos em algum lugar do chão escuro. Estou vendo que Lee não virá, disse ele sombriamente. Adam pensou por um segundo e resolveu contar a verdade. Eu não sei onde ela está. Há 10 dias não falo com ela. Pensei que ela estivesse na clínica de reabilitação. Também acho que está, mas não sei onde. Desculpe, eu fiz de tudo para encontrá-la. Pensei muito nela nestes últimos dias. Por favor, diga isso a ela. Eu direi. Se eu a vir de novo, pensou Adam, vou ter de me controlar para não enganá-la. E pensei muito em Eddie. Escute, Sam, não temos muito tempo. Vamos falar de coisas agradáveis, está bem? Quero que você me perdoe pelo que fiz ao Eddie. Eu já perdoei, Sam. Tudo está bem. Carmen e eu o perdoamos. Ralph aproximou a cabeça da de Sam e disse: Acho que precisamos pensar em alguns outros também, Sam. Talvez mais tarde, disse Sam. A porta da ala se abriu e ouviram passos apressados. Lucas Mann, acompanhado por um guarda, parou na última cela e olhou para os 3 vultos sentados na cama. Adam, telefone para você, ele disse nervoso, no escritório da frente. Os 3 vultos ficaram rígidos. Adam levantou de um salto e, sem uma palavra, saiu da cela assim que a porta abriu. Seu estômago dava cambalhotas e ele quase correu pela passagem da ala.
Dê duro neles, Adam, disse J.B. Gullett quando ele passou apressado. Quem é? Adam perguntou para Lucas Mann, que estava ao lado dele, acompanhando passo a passo. Garner Goodman. Passaram pelo centro da USM e chegaram ao escritório. Adam apanhou o telefone e sentou na mesa. Garner, é Adam. Estou na antessala da Câmara, do lado de fora do gabinete do governador. A Suprema Corte acaba de indeferir todas as nossas petições. Não temos mais nada agora. Adam fechou os olhos. Bem, acho que é o fim, disse olhando para Lucas Mann. Lucas franziu a testa e abaixou a cabeça. Fique aí mesmo. O governador vai fazer um pronunciamento. Telefono em 5 minutos. Goodman desligou. Adam desligou e olhou para o telefone. A Suprema Corte negou tudo, disse para Mann. O governador vai fazer um pronunciamento. Goodman telefona em 5 minutos. Mann sentou. Eu sinto muito, Adam. Muito mesmo. Como está o Sam? Acho que está suportando melhor do que eu. É estranho, não é? Esta é a minha 5ª execução e sempre fico admirado com a calma deles. Quando a noite chega, eles desistem de lutar. Fazem a última refeição, despedem-se da família e ficam estranhamente calmos. Eu estaria esperneando e gritando. Iam precisar de 20 homens para me tirar da sala de observação. Adam sorriu e então viu a caixa de sapatos aberta sobre a mesa. Estava forrada com papel de alumínio e tinha alguns biscoitos quebrados no fundo. Não estava ali quando eles saíram do escritório. O que é isso? Perguntou curioso. Biscoitos da execução. Biscoitos da execução? Sim, um amor de senhora que mora perto daqui faz esses biscoitos sempre que há uma execução. Por quê? Eu não sei. Na verdade, não sei por que ela faz isso. Quem come os biscoitos? Perguntou Adam, olhando para o que restava no fundo da caixa, como se os biscoitos fossem veneno. Os guardas e os prisioneiros com privilégios. Adam balançou a cabeça. Tinha muito em que pensar para analisar o motivo dos biscoitos da execução. Para a ocasião, David McAllister vestiu um terno azul marinho, uma camisa branca engomada e gravata cor de vinho. Penteou o cabelo, fixou com um laquê, escovou os dentes e então saiu do gabinete por uma porta lateral. Mona Stark examinava os números. Os telefonemas pararam finalmente, disse ela, aliviada. Não quero falar nesse assunto, disse McAllister, ajeitando a gravata e verificando os dentes no espelho. Vamos. Ele abriu a porta e entrou no saguão onde 2 guarda-costas o esperavam. Com um guarda de cada lado, entrou na antessala da Câmara com as luzes brilhantes. Um grupo de repórteres e câmeras adiantou-se para ouvir o pronunciamento. O governador aproximou-se de um palanque improvisado com uma dezena de microfones. Entrecerrou os olhos para as luzes fortes, esperou que fizessem silêncio e então falou. A Suprema Corte dos Estados Unidos acaba de indeferir as últimas apelações de Sam K. Hall. Disse dramaticamente como se os repórteres ainda não soubessem. Uma pausa enquanto as câmeras rodavam e os microfones esperavam. Assim, depois de 3 julgamentos, depois de 9 anos de recursos em todas as cortes permitidas pela nossa Constituição, depois de ter seu caso revisado por não menos de 47 juízes, a justiça finalmente chegou para Sam K. Hall. Seu crime foi cometido há 23 anos. A justiça pode ser lenta, mas ainda funciona. Muita gente me telefonou dizendo que eu devia conceder o indulto para Sam K. Hall, mas não posso fazê-lo. Não posso contrariar a decisão do júri que o condenou, nem impor meu julgamento ao das nossas cortes. Também não pretendo ir contra o desejo dos meus amigos, os Kramer. Outra pausa. McAllister falava sem consultar anotações, mas era evidente que havia trabalhado longamente naquele pronunciamento.
Espero sinceramente que a execução de Sam K. Hall apague um capítulo doloroso da história torturada do nosso Estado. Peço a todo o povo do Mississippi para se unir depois desta triste noite e trabalhar pela igualdade. Que Deus tenha piedade da sua alma. McAllister recuou quando começaram as perguntas. Os guardas abriram uma porta lateral e ele saiu. Os três desceram apressadamente uma escada e saíram pela porta do lado norte e entraram num carro. A 2 quilômetros dali, um helicóptero os esperava. Goodman saiu do prédio e parou ao lado de um velho canhão que, por algum motivo, apontava para os arranha-céus do centro da cidade. Mais abaixo, ao lado da escadaria, um grande grupo de manifestantes segurava velas acesas. Ele telefonou para Adam, depois passou no meio das pessoas com as velas e deixou a área da Câmara Municipal. Começaram a cantar um hino quando Goodman atravessou a rua, e, depois de andar 2 quadras, ele não o ouviu mais. Andou a esmo por algum tempo, depois seguiu para o escritório de CD 50. O caminho de volta à cela de observação foi muito mais longo para Adam. Ele percorreu sozinho os corredores agora conhecidos. Lucas Mann desapareceu em algum lugar no labirinto do corredor. Enquanto esperava na frente da porta, no centro do prédio, Adam percebeu imediatamente 2 coisas. Primeira, havia mais movimento no corredor, mais guardas, mais estranhos com crachás e armas na cintura, mais homens com expressão severa e camisas de mangas curtas e gravatas de poliéster. Era um acontecimento, um fenômeno singular, excitante demais para ser perdido. Adam imaginou que todos os funcionários da penitenciária com alguma influência e autoridade faziam questão de estar no corredor quando Sam fosse executado. A segunda coisa que chamou sua atenção foi que sua camisa estava encharcada e o colarinho grudado no pescoço. Afrouxou a gravata quando a porta estalou e deslizou para o lado com o zumbido do motor elétrico. Em algum lugar daquele labirinto de paredes de concreto, janelas e grades, um guarda estava atento e apertando os botões certos. Adam passou pela porta aberta, ainda puxando a gravata para baixo e abrindo o botão da camisa, e caminhou para a próxima barreira, uma parede de grades que levava à ala A. Passou a mão na testa. Estava seca. Encheu os pulmões com ar úmido e viciado do corredor. Com as janelas fechadas, a ala estava sufocante. Outro estalo, outro zumbido elétrico, e ele entrou na passagem que, segundo Sam, tinha 2,20 metros de largura. As luzes fluorescentes desenhavam sombras pálidas no teto e no chão. Sentindo os pés pesados como chumbo, Adam passou pelas celas todas ocupadas por assassinos brutais, cada um rezando ou meditando, um ou 2 chorando. Boas notícias, Adam, implorou J.B. Gullett no escuro. Adam não respondeu. Sem parar de andar, olhou para as janelas com os vidros manchados de vários tons de tinta e imaginou quantos advogados teriam feito essa caminhada final do escritório da frente para a cela de observação, a fim de informar a um homem que o último fiapo de esperança não existia mais. Aquele lugar tinha uma história variada de execuções, portanto, concluiu que muitos outros tinham sofrido fazendo aquela jornada. Garner Goodman tinha levado a notícia final a Maynard Tow e, pensando nisso, Adam sentiu renovar suas forças. Ignorou os olhares do pequeno grupo que acompanhava sua passagem numa expectativa curiosa na extremidade da ala. Parou na frente da última cela, esperou e a porta se abriu obedientemente. Sam e o reverendo continuavam sentados na cama, as cabeças muito juntas, no escuro, falando em voz baixa. Olharam para Adam, que sentou ao lado de Sam, e passou o braço pelos ombros dele, ombros que pareciam mais frágeis agora. A Suprema Corte acaba de negar tudo, disse em voz muito baixa, quase trêmula. O reverendo gemeu dolorosamente. Sam balançou a cabeça afirmativamente, como se não fosse novidade para ele. E o governador negou o indulto.
Sam tentou erguer os ombros com bravura, mas não teve forças. Afundou mais na cama. Que o Senhor tenha piedade, disse Ralph Griffin. Então, acabou, disse Sam. Não resta mais nada, murmurou Adam. Ouviam os murmúrios excitados da equipe da morte amontoada na extremidade da ala. A coisa ia então acontecer. Uma porta bateu em algum lugar atrás deles na direção da câmara, e os joelhos de Sam bateram convulsivamente um no outro. Ele ficou calado por um momento, 1 minuto ou 15, Adam não saberia dizer. O ponteiro do relógio continuava saltando e parando. Acho que precisamos rezar agora, capelão, disse Sam. Acho que sim. Já esperamos demais. Como quer rezar? Bem, Sam, exatamente o que você quer pedir? Sam pensou por um momento e então disse. Eu gostaria de ter certeza de que Deus não vai estar zangado comigo quando eu morrer. Boa ideia. E por que acha que Deus pode estar zangado com você? Claro, não é? Ralph esfregou as mãos. Acho que o melhor meio de fazer isso é confessar seus pecados e pedir o perdão de Deus. Todos eles? Não precisa enumerar todos. Apenas peça a Deus para perdoar tudo. Uma espécie de cobertor de arrependimento. Isso mesmo. E vai funcionar se você estiver falando sério. Estou falando sério. Você acredita no inferno, Sam? Acredito. Acredita no céu? Acredito. Acredita que todos os cristãos vão para o céu? Sam pensou por um longo tempo, depois assentiu com a cabeça e perguntou. Você acredita? Sim, Sam. Acredito. Então acredito na sua palavra. Muito bem. Confie em mim, certo? Quer saber? Parece fácil. É só dizer uma prece e tudo está perdoado. Por que acha estranho? Porque eu fiz algumas coisas más, reverendo. Nós todos fazemos coisas más. Nosso Deus é um Deus de amor infinito. Você não fez o que eu fiz. Vai se sentir melhor se falar a respeito? Vou. Não posso me sentir bem enquanto não falar. Estou aqui, Sam. Querem que eu saia por um minuto? Perguntou Adam. Sam apertou o joelho dele. Não. Não temos muito tempo, Sam, disse Ralph, olhando para fora da cela. Sam respirou fundo e começou a falar num tom monótono, com cuidado para ser ouvido somente por Ralph e Adam. Eu matei Joe Lincoln a sangue frio. Já disse que estou arrependido. Ralph murmurava alguma coisa baixinho enquanto ouvia. Já estava orando. E ajudei meus irmãos a matar aqueles 2 homens que mataram nosso pai. Francamente, eu nunca me arrependi disso até agora. A vida humana me parece muito mais valiosa hoje. Eu estava errado. E tomei parte num linchamento quando tinha 15 ou 16 anos. Eu era apenas parte de um grupo e provavelmente não poderia ter impedido se tentasse. Mas não tentei e me sinto culpado. Sam parou de falar. Adam conteve a respiração, desejando que a confissão acabasse. Ralph esperou e finalmente disse. Isso é tudo, Sam? Não. Tem mais um. Adam fechou os olhos e se preparou para o que ia ouvir. Estava atordoado e com vontade de vomitar. Houve outro linchamento. Um rapaz chamado Cletus. Não lembro seu sobrenome. Um linchamento da clã. Eu tinha 18 anos. É tudo o que posso dizer. Este pesadelo nunca vai acabar, pensou Adam. Sam respirou fundo e ficou em silêncio por alguns minutos. Ralph rezava ardentemente. Adam esperou. E eu não matei os meninos Kramer. Sam disse com voz trêmula. Eu não devia estar lá e fiz mal em me envolver naquilo. Estou arrependido há muito tempo de ter feito tudo aquilo. Foi um erro entrar para a clã, odiar todo mundo,
armar aquelas bombas, mas eu não matei aqueles meninos. Não tinha intenção de ferir ninguém. Aquela bomba devia explodir no meio da noite, quando não tivesse ninguém por perto. Era o que eu acreditei que ia acontecer. Mas foi armada por outra pessoa, não por mim. Eu era só o vigia, o motorista, uma sécula. Essa outra pessoa armou a bomba para explodir muito mais tarde do que eu pensava. Eu não tinha intenção de matar ninguém, mas acho que ele tinha. Adam ouviu as palavras, as recebeu, absorveu, mas estava atônito demais para fazer um movimento. Mas eu podia ter evitado, e isso me torna culpado. Aqueles meninos podiam estar vivos hoje se eu tivesse agido de modo diferente depois que a bomba foi armada. O sangue deles está nas minhas mãos, e há anos eu sofro com isso. Ralph pôs a mão na nuca de Sam. Reze comigo, Sam. Sam cobriu os olhos com as duas mãos e apoiou os cotovelos nos joelhos. Você acredita que Jesus Cristo é Filho de Deus, que veio a este mundo nascido de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, foi perseguido e morreu na cruz para que pudéssemos ter a salvação eterna? Acredita nisso, Sam? Sim, murmurou ele. E que ele ressuscitou e subiu ao céu? Sim. E que através dele todos os seus pecados estão perdoados? Todas as coisas terríveis que pesam no seu coração estão agora perdoadas? Acredita nisso, Sam? Sim, sim. Ralph tirou a mão da cabeça dele e enxugou os olhos. Sam não se moveu, mas seus ombros tremiam. Adam apertou com mais força o braço dele. Randy Dupree começou a assobiar outra estrofe de Just a Closer Walk with Thee. As notas eram claras e precisas e ecoavam suavemente na ala. Capelão, disse Sam, endireitando o corpo. Aqueles meninos Kramer estão no céu? Estão. Mas eles eram judeus. Todas as crianças vão para o céu, Sam. Eu vou vê-los lá em cima? Eu não sei. Há muita coisa sobre o céu que eu não sei. Mas a Bíblia promete que não haverá sofrimento quando chegarmos lá. Isso é bom. Então espero vê-los. A voz inconfundível do coronel Nugent interrompeu a calma. A porta da ala estalou, zumbiu e se abriu. Marchando, ele percorreu 1,5 metros até a cela de observação. 6 guardas o acompanhavam. Sam, está na hora de ir para a sala de isolamento, disse ele. São 11 horas. Os 3 homens levantaram lado a lado. A porta da cela abriu e Sam foi o primeiro a sair. Sorriu para Nugent, depois voltou-se e abraçou o reverendo. Obrigado, disse ele. Eu te amo, irmão, gritou Randy Dupree da sua cela a menos de 3 metros. Sam olhou para Nugent e disse, posso me despedir dos meus amigos? Um desvio das regras. O manual dizia claramente que o prisioneiro devia ser levado diretamente da cela de observação para a sala de isolamento, sem mencionar nenhum passeio final pelo corredor. Nugent ficou sem saber o que fazer, mas depois de alguns segundos disse amavelmente. Claro, mas seja rápido. Sam deu alguns passos e segurou as mãos de Randy através das grades. Depois foi para a cela seguinte e apertou a mão de Harry Ross Scott. Ralph Griffin passou pelos guardas e saiu da ala. Encontrou um canto escuro e chorou como uma criança. Nunca mais veria Sam. Adam ficou na porta da cela perto de Nugent e os dois viram Sam andar pela passagem, parando em cada cela, murmurando alguma coisa para cada prisioneiro. Demorou mais com J.B. Gullett, que soluçava alto. Então voltou-se e caminhou bravamente de volta, contando os passos, sorrindo para os prisioneiros. Segurou a mão de Adam. Vamos, disse para Nugent. Eram tantos os guardas amontoados no fim do corredor que mal dava para passar. Nugent foi na frente, seguido por Sam e depois Adam. A massa humana contribuía para aumentar a temperatura do ar abafado.
A demonstração de força era necessária, evidentemente, para dominar um prisioneiro relutante ou para intimidá-lo. Parecia perfeitamente idiota para um homem velho e pequeno. A passagem de uma cela para outra, uma distância de 6 metros, não levou mais do que alguns segundos, mas Adam estremecia a cada passo doloroso. Através do túnel humano de guardas armados pela porta pesada de aço dentro da pequena sala. A porta na outra extremidade estava fechada. Era a que dava para a câmara. Adam e Sam sentaram na pequena cama de lona. Nugent fechou a porta e ajoelhou na frente deles. Os três estavam sozinhos. Adam passou o braço pelos ombros de Sam. Nugent, com o rosto crispado, pôs a mão no joelho de Sam e disse: Sam, vamos passar por isto juntos. Agora, seu cretino idiota, explodiu Adam, atônito com aquelas palavras. Ele não pode evitar, disse Sam para Adam. Ele só é burro, mas não sabe disso. Nugent sentiu a repulsa e tentou pensar em alguma coisa adequada para dizer. Só estou tentando acabar com tudo isto, certo? Disse para Adam. Por que não vai embora? Perguntou Adam. Quer saber de uma coisa, Nugent? Disse Sam. Eu li uma tonelada de livros de direito e li páginas e páginas dos regulamentos da prisão. Em nenhum lugar li que sou obrigado a passar minha última hora de vida com você. Nenhuma lei, nenhum estatuto, nenhum regulamento, nada. Deu fora daqui, disse Adam, pronto para agredi-lo fisicamente se fosse necessário. Nugent levantou bruscamente. O médico vai entrar por aquela porta às 11h40. Vai prender um estetoscópio no seu peito. Às 11h55 eu vou entrar, também por aquela porta. Então vamos para a sala da Câmara. Alguma pergunta? Não. Vá embora, disse Adam, apontando para a porta. Nugent saiu apressado. De repente estavam sozinhos, apenas com mais uma hora. 2 furgões iguais da penitenciária pararam na frente do centro de visitantes e os 8 repórteres contemplados entraram na companhia de um xerife. A lei não obrigava, mas permitia que o xerife do condado em que o crime fora cometido assistisse à execução. O homem que era xerife em Washington County em 1967 estava morto há 15 anos, mas o atual não ia de modo algum perder aquele evento. Tinha comunicado a Lucas Mann que pretendia invocar o poder da lei. Disse que devia isso ao povo de Greenville e de Washington County. O Sr. Elliot Kramer não estava presente na Parchman. Há anos ele vinha planejando a viagem, mas seu médico proibiu no último momento. Seu coração estava fraco e era muito arriscado. Ruth Kramer jamais pensou seriamente em assistir à execução. Ela estava em casa, em Memphis, na companhia de amigos, esperando o fim de tudo aquilo. Nenhuma pessoa da família das vítimas ia assistir à execução de Sam Cahill. Os furgões foram fotografados e filmados quando partiram e desapareceram na rua principal da penitenciária. 5 minutos mais tarde, pararam nos portões da USM. Todos desceram e foram revistados para verificar se levavam câmeras ou gravadores. Entraram outra vez nos furgões e os portões se abriram. Passaram sobre a relva na frente da USM, deram a volta nos pátios de recreação no lado oeste e pararam bem perto da ambulância. Nugent os esperava. Os repórteres desceram dos furgões e instintivamente começaram a olhar em volta, tentando ver tudo para descrever mais tarde. Estavam no lado de fora de um prédio quadrado de tijolos mais ou menos ligado à estrutura baixa que era a USM. O pequeno prédio tinha 2 portas. Uma estava fechada, a outra esperava por eles. Nugent não estava disposto a aguentar repórteres curiosos. Conduziu-os apressadamente para a porta aberta. Eles entraram numa pequena sala com 2 fileiras de cadeiras dobráveis na frente de um sombrio painel com cortinas negras. Sentem-se, por favor, disse Nugent asperamente.
Contou 8 repórteres e um xerife. 3 lugares vazios. São exatamente 11h10, disse dramaticamente. O prisioneiro está na sala de isolamento. Na sua frente, atrás dessas cortinas, fica a sala da Câmara. Ele será trazido aos 5 minutos para meia-noite e amarrado na cadeira, a porta será fechada. As cortinas serão abertas exatamente à meia-noite. E quando vocês virem a Câmara, o prisioneiro já estará na cadeira, a menos de 60 centímetros das janelas. Verão somente a parte de trás da cabeça dele. Eu não fiz as regras, está bem? Ao fim de cerca de 10 minutos, sua morte será declarada. Então as cortinas serão fechadas e vocês voltam para os furgões. Será uma longa espera e, sinto muito, mas esta sala não tem ar-condicionado. Quando as cortinas forem abertas, as coisas acontecerão rapidamente. Alguma pergunta? O senhor falou com o prisioneiro? Falei. Como está ele? Não vou falar sobre isso. Terão uma entrevista coletiva a 1h e então responderei a essas perguntas. No momento estou ocupado. Nugent saiu da sala e bateu a porta. Seguiu rapidamente pela passagem e entrou na sala da Câmara. Temos menos de 1h. Sobre o que você quer falar? Sam perguntou. Tanta coisa. A maior parte desagradável. É meio difícil uma conversa agradável nestas circunstâncias, eu sei. O que você está pensando neste momento, Sam? O que passa pela sua cabeça? Tudo. Do que tem medo? Do cheiro do gás. Se é doloroso ou não. Eu não quero sofrer. Espero que seja rápido. Quero respirar uma boa quantidade e talvez assim saia flutuando. Não tenho medo da morte, Adam, mas neste momento estou com medo de morrer. Queria que já tivesse acabado. Esta espera é cruel. Está pronto? Meu pequeno e duro coração está em paz. Fiz tanta coisa errada, filho, mas senti que Deus vai me dar uma chance. Certamente eu não mereço. Por que não me falou do homem que estava com você? É uma longa história. Não temos muito tempo. Eu podia ter salvo a sua vida. Não, ninguém ia acreditar. Pense um pouco. 23 anos depois, eu mudo a história de repente e ponho toda a culpa num homem misterioso. Seria ridículo. Por que mentiu para mim? Tive minhas razões. Para me proteger? Essa é uma das razões. Ele ainda está por aí, não está? Sim, está perto. Na verdade, provavelmente está lá na frente com todos os outros malucos neste momento, só observando. Mas você jamais o verá. Ele matou Dogan e a mulher? Matou. E o filho de Dogan? Sim. E Clovis Brazelton? Provavelmente. É um assassino muito talentoso, Adam. Um homem letal. Ele ameaçou a mim e a Dogan no primeiro julgamento. Ele tem um nome? Não realmente, mas de qualquer modo eu não diria para você. E você nunca vai dizer uma palavra sobre isso tudo. Você vai morrer por um crime que outro homem cometeu? Não. Eu podia ter salvo aqueles meninos. E Deus sabe que matei muita gente. Eu mereço isto, Adam. Ninguém merece isto. É muito melhor do que viver. Se me levassem de volta para a cela agora e dissessem que teria de ficar ali até minha morte, sabe o que eu faria? O quê? Eu me matava. Depois de passar 1h numa cela, Adam não podia censurá-lo. Não conseguia compreender o horror de viver 23 horas por dia numa pequena jaula. Esqueci meus cigarros, disse Sam, batendo no bolso da camisa. Acho que é uma boa hora para deixar de fumar. Está tentando ser engraçado? Estou. Não está funcionando. Lee chegou a mostrar para você o livro com minha fotografia no lixamento? Ela não me mostrou. Ela disse onde estava e eu encontrei. Você viu a fotografia? Sim. Uma festa e tanto, não é? Bastante triste. Viu a outra fotografia do lixamento na página seguinte? Sim. 2 homens da clã, com mantos, capuzes e máscaras. Sim, eu vi. Eu e Albert. Eu estava oculto atrás de uma das máscaras. Adam não tinha mais capacidade para ficar chocado.
A fotografia horrível passou por sua mente e ele tentou apagá-la. Por que está me contando isso, Sam? Porque me faz bem. Eu nunca admiti antes e enfrentar a verdade dá um certo alívio. Já me sinto melhor. Não quero ouvir mais. Ed nunca soube. Ele encontrou o livro no sótão e adivinhou que eu estava na outra foto, mas não sabia que eu era um dos mascarados. Não vamos falar sobre Ed, está bem? Boa ideia. Que tal falarmos sobre Lee? Estou zangado com a Lee. Ela fugiu de nós. Teria sido bom vê-la, sabe? Isso dói. Mas estou tão feliz porque Carmen veio me ver. Finalmente um assunto agradável. Carmen é uma ótima pessoa, disse Adam. Uma grande menina. Estou muito orgulhoso de você, Adam, e de Carmen. Vocês herdaram os genes bons da sua mãe. Estou feliz por ter 2 netos maravilhosos. Adam não tentou responder. Alguma coisa bateu ao lado e eles se sobressaltaram. Nugent deve estar brincando com seus aparelhos, disse Sam com um tremor nos ombros. Sabe o que dói mais? O quê? Tenho pensado muito nisto. Na verdade, praticamente me flagelado nos últimos 2 dias. Olho para você e olho para Carmen e vejo 2 jovens brilhantes com mentes e corações abertos. Vocês não odeiam ninguém. São tolerantes e compreensivos, instruídos, ambiciosos, indo a lugares sem a bagagem com a qual eu nasci. E olho para você, meu neto, minha carne e meu sangue, e pergunto para mim mesmo por que eu não fui uma coisa diferente. Alguma coisa assim como você e Carmen. É difícil acreditar que somos parentes. Pare com isso, Sam. Não posso evitar. Por favor, Sam. Tudo bem, tudo bem. Alguma coisa agradável. Parou de falar e se inclinou para a frente. Abaixou a cabeça quase até tocar as pernas. Adam queria falar sobre o cúmplice misterioso. Queria saber tudo. Os detalhes verdadeiros do atentado, o desaparecimento, como e por que Sam fora apanhado. Queria saber também onde estava aquele homem, especialmente porque sabia agora que ele estava lá fora, vigiando e esperando. Mas essas perguntas não seriam respondidas, por isso não disse nada. Sam iria levar muitos segredos para o túmulo. A chegada do helicóptero do governador agitou o povo na entrada da Patman. Aterrissou no outro lado da estrada onde um furgão da prisão o esperava. Ladeado por 2 guarda-costas e Mona Stark correndo atrás, McAllister entrou no furgão. É o governador, gritou alguém. Os hinos e preces cessaram por um momento. Câmeras correram para o furgão e passou rapidamente pelo portão aberto e desapareceu. Minutos depois parou ao lado da ambulância atrás da USM. Os guarda-costas e Mona Stark ficaram no furgão. Nugent escoltou o governador até a sala das testemunhas e ele sentou na primeira fila. Cumprimentou com uma inclinação da cabeça as outras testemunhas que transpiravam profusamente. A sala era um forno. Mosquitos pretos batiam nas paredes. Nugent perguntou se o governador desejava alguma coisa. Pipoca, gracejou McAllister, mas ninguém riu. Nugent franziu a testa e saiu da sala. Por que o senhor está aqui? Perguntou um repórter. Sem comentários, disse McAllister complacente. Os 10 ficaram em silêncio, olhando ansiosamente para as cortinas negras e para os relógios. A conversa nervosa cessou por completo. Evitavam encontrar os olhos uns dos outros, como que envergonhados por participar de um acontecimento tão macabro. Nugent parou na porta da câmara de gás e consultou sua lista. 11h40. Mandou o médico entrar na sala de isolamento, depois saiu e fez um sinal para que fossem retirados os guardas das 4 torres em volta da USM. A possibilidade de um escapamento de gás que pudesse causar dano a um dos guardas era muito pequena, mas Nugent adorava os detalhes. A batida na porta foi extremamente leve, mas soou como se fosse a pancada de uma marreta. Quebrou o silêncio, sobressaltando Adam e Sam. A porta se abriu. O jovem médico entrou, tentou sorrir, dobrou um joelho e pediu para Sam desabotoar a camisa. Um estetoscópio redondo foi fixado na pele pálida com um fio curto que ia até o cinto. As mãos do médico tremiam. Ele não disse
CD 51. Às 11h30, Hess Gary, Garner Goodman, John Bryan Glass e 2 dos seus alunos pararam de falar e deram as mãos sobre a mesa cheia de papéis do escritório de Gary. Cada um ofereceu uma prece silenciosa por Sam K. Hall. Depois, Hess fez uma oração em voz alta em nome do grupo. Sentados, absortos nos pensamentos em completo silêncio, ergueram outra prece curta para Adam. O fim foi rápido. O relógio, que tinha funcionado aos pulos e paradas nas últimas 24 horas, de repente disparou. Por alguns minutos depois da saída do médico, conversaram nervosamente sobre vários assuntos, enquanto Sam andava 2 vezes por toda a extensão da saleta, contando os passos e depois encostou na parede na frente da cama. Falaram de Chicago, da Kravitz & Bain, e Sam disse que não podia imaginar 300 advogados no mesmo prédio. Uma vez ou duas riram nervosamente e sorriram, enquanto esperavam a próxima batida na porta. Chegou às 11h55 em ponto. 3 batidas rápidas, depois uma longa pausa. Nugent esperou antes de entrar. Adam levantou-se imediatamente. Sam respirou fundo e cerrou os dentes. Apontou para Adam. Escute aqui, disse com voz firme. Você pode entrar lá comigo, mas não pode ficar. Eu sei, não quero ficar, Sam. Ótimo. Abaixou o dedo curvo, relaxou os músculos do rosto. Estendeu o braço e segurou os ombros de Adam. Adam o puxou para ele e o abraçou carinhosamente. Diga ali que eu a amo, disse Sam com voz embargada. Recuou um pouco e olhou nos olhos de Adam. Diga que pensei nela até o fim. E não estou zangado por ela não ter vindo. Eu também não ia querer vir aqui se não precisasse. Adam balançou a cabeça afirmativamente, esforçando-se para não chorar. Qualquer coisa, Sam, qualquer coisa. Diga alô à sua mãe. Eu sempre gostei dela. Dê meu amor a Carmen. Ela é uma grande menina. Eu sinto muito tudo isto, Adam. É uma herança terrível para vocês. Vamos ficar bem, Sam. Eu sei que vão. Morro muito orgulhoso, filho, por sua causa. Vou sentir saudades, disse Adam com uma lágrima descendo pelo rosto. A porta abriu e o coronel entrou. Está na hora, Sam, disse ele tristemente. Sam olhou para ele com um bravo sorriso. Vamos então, disse com voz forte. Nugent saiu na frente, seguido por Sam e por Adam. Entraram na sala da Câmara, que estava cheia de gente. Todos olharam para Sam e imediatamente desviaram a vista. Estavam envergonhados, pensou Adam. Envergonhados por estarem ali, tomando parte naquela coisa horrível. Não olharam para Adam. Monday, o encarregado oficial da execução, e seu assistente estavam encostados na parede ao lado da sala de química, ladeados por 2 guardas uniformizados. Lucas Mann e um assistente da diretoria estavam perto da porta. O médico, logo à direita, muito ocupado, ajustava seu aparelho de eletrocardiograma procurando parecer calmo. E no centro da sala, rodeada agora pelos vários participantes, estava a câmara, um tubo de forma octogonal com uma camada brilhante e nova de tinta prateada. A porta estava aberta, a cadeira de madeira esperando, com uma fileira de janelas cobertas por cortinas negras atrás dela. A porta que dava para fora estava aberta, mas não entrava nenhuma brisa. A sala era uma sauna e todos estavam encharcados de suor. Os 2 guardas seguraram os braços de Sam e o levaram para a câmara. Ele contou os passos, só 5 da porta até a câmara, e de repente estava lá dentro, sentado, olhando em volta à procura de Adam. As mãos dos homens moviam-se rapidamente. Adam estava dentro da câmara, ao lado da porta. Encostou na parede, sentindo uma terrível fraqueza nos joelhos. Olhou para as pessoas na sala, para a câmara, para o chão, para o aparelho de eletrocardiograma. Tudo tão asséptico. As paredes recentemente pintadas, o chão de concreto brilhante, o médico com seus pertences, a pequena câmara limpa e brilhante, o cheiro de desinfetante da sala de química,
tão imaculadamente limpo e higienizado. Devia ser uma clínica onde as pessoas se curam das doenças. Se eu vomitar no chão bem aqui, aos pés do bom doutor, o que você terá de fazer para desinfetar a sala, Nugent? O que o manual manda, Nugent, para o caso de alguém vomitar bem na frente da câmara? Adam apertou o estômago. Correias nos braços de Sam, 2 em cada um, 2 outras para as pernas, por cima dos novos e brilhantes mocassins. Depois, a odiosa correia na cabeça para ele não se machucar quando respirasse o gás. Lá está ele, todo afivelado, pronto para os vapores. Limpo e bem vestido, imaculado e esterilizado, nenhum sangue vai ser derramado. Nada para poluir este assassinato perfeito e moral. Os guardas saíram da câmara, orgulhosos com seu trabalho. Adam olhou para ele ali sentado. Os olhos de Sam encontraram os dele e fecharam-se por um momento. Era a vez do médico. Nugent disse alguma coisa que Adam não ouviu e ele entrou na câmara para ligar o fio pendente do estetoscópio. Trabalhou rapidamente. Lucas Mann adiantou-se com uma folha de papel na mão. Parou na porta da câmara. Sam, esta é a sentença de morte. A lei exige que eu leia para você. Ande depressa, resmungou Sam, sem abrir os lábios. Lucas ergueu a folha de papel e leu. De acordo com o veredito de culpado e uma sentença de morte determinada contra sua pessoa pela Corte Distrital de Washington County em 14 de fevereiro de 1981, por meio desta é condenado a morrer com gás letal na câmara de gás da Penitenciária Estadual do Mississippi em Parchman. Que Deus se apiede da sua alma. Lucas recuou, depois apanhou o primeiro dos 2 telefones de parede. Telefonou para seu escritório, a fim de verificar se havia alguma ordem milagrosa de adiamento. Não havia nenhuma. O segundo telefone era uma linha direta com o gabinete do Procurador-Geral em Jackson. Mais uma vez, nenhuma novidade. Passavam 30 segundos da meia-noite, quarta-feira, 8 de agosto. Nenhum adiamento, Lucas Mann disse para Nugent. As palavras giraram pela sala úmida, ecoando em todas as direções. Adam olhou para o avô pela última vez. Suas mãos estavam fechadas. Os olhos fechados como se não pudesse mais olhar para Adam. Movia os lábios como se estivesse rezando. Há algum motivo para que esta execução não seja realizada? Perguntou Nugent com formalidade, de repente pedindo conselho legal. Nenhuma, disse Lucas com tristeza genuína. Nugent foi até a porta da câmara. Quer dizer suas últimas palavras, Sam? Perguntou. Não para você. Está na hora de Adam sair daqui. Muito bem. Nugent fechou a porta, a vedação de borracha impedindo qualquer ruído. Em silêncio, Sam estava agora preso na câmara, amarrado na cadeira. Fechou os olhos com força. Por favor, apressem-se. Adam passou por trás de Nugent, que estava ainda de frente para a porta da câmara. Lucas Mann abriu a porta que dava para fora e os 2 saíram rapidamente. Adam olhou para a sala da câmara pela última vez. O encarregado da execução estendia a mão para a alavanca. Seu assistente inclinou-se para o lado para olhar dentro da câmara. Os 2 guardas disputavam a melhor posição para ver o velho filho da mãe morrer. Nugent, o assistente do diretor, e o médico encostados na parede inclinavam-se para a frente, esticando os pescoços, com medo de perder. A temperatura lá fora era de 32 graus, mas parecia muito mais baixa. Adam caminhou até a ambulância e encostou nela por um momento. Você está bem? Lucas perguntou. Não. Procure se acalmar. Você não vai assistir? Não. Já vi 4. Para mim chega. Esta é especialmente difícil. Adam olhou para a porta branca no centro da parede de tijolos. 3 furgões estavam parados perto dela. Um grupo de guardas fumava e conversava em voz baixa ao lado deles. Eu gostaria de ir embora, disse Adam com medo de vomitar. Vamos.
Lucas segurou o braço dele e o levou para o primeiro furgão. Disse alguma coisa para o guarda, que saltou para o banco do motorista. Adam e Lucas sentaram no banco no meio do carro. Adam sabia que naquele exato momento seu avô estava na câmara quase sufocado, os pulmões lacerados pelo veneno. Bem ali, naquele pequeno prédio de tijolos, naquele momento, ele está respirando gás, tentando engolir a maior quantidade possível, esperando simplesmente flutuar para um mundo melhor. Adam começou a chorar. O furgão passou pelos pátios de recreação e pelo gramado na frente do corredor. Ele cobriu os olhos e chorou por Sam, por seu sofrimento naquele instante, pelo modo indigno que o estavam obrigando a morrer. Ele parecia tão patético ali, sentado com a roupa nova, amarrado como um animal. Chorou por Sam e pelos 9 anos e meio que ele havia passado olhando através das grades, tentando ver um pedaço da lua, imaginando se alguém lá fora se importava com ele. Chorou por toda a infeliz família Kay Hall e sua história miserável. E chorou por si mesmo, por sua angústia naquele momento, pela perda de um ente querido, por sua incapacidade de impedir aquela loucura. Lucas bateu carinhosamente no ombro dele e o furgão seguiu e parou outra vez. Eu sinto muito, ele disse várias vezes. Quando pararam no lado de fora do portão, Lucas perguntou: Este é o seu carro? O estacionamento estava lotado. Adam abriu a porta do furgão e saiu sem uma palavra. Podia agradecer mais tarde. Adam seguiu rapidamente pelo caminho de cascalho entre as filas de algodão até chegar à rua principal. Passou pela entrada, diminuindo a marcha brevemente, passando em volta de 2 barricadas, e parou no portão para o guarda examinar a mala do carro. À esquerda estava o enxame de repórteres, todos de pé, esperando ansiosamente notícias do corredor. As filmadoras estavam a postos. Não havia ninguém na mala do seu carro e fizeram sinal para passar ao lado de outra barricada. Adam quase atropelou um guarda. Parou na estrada e olhou para a vigília à luz de velas à sua direita, centenas de velas, e mais adiante cantavam um hino. Partiu veloz, passando pelos patrulheiros que descansavam, aproveitando o intervalo de paz. Passou pelos carros parados no acostamento, formando uma fila de quase 3 quilômetros, e logo a Parchman se perdeu na distância. Ele pisou no acelerador e, num instante, estava a 150 quilômetros por hora. Sem saber por quê, seguiu para o norte, embora não tivesse intenção de ir para Memphis. Cidades como Tutwiler, Lambert, Marks, Sledge e Crenshaw passavam voando por ele. Abaixou os vidros e o ar quente girou em volta dos bancos. O para-brisa estava cheio de besouros grandes e insetos, a praga do Delta. Adam continuou sem destino certo. Essa viagem não fora planejada. Ele nunca pensou para onde iria imediatamente depois da morte de Sam, porque nunca acreditou que ele fosse morrer. Podia estar em Jackson agora, bebendo e comemorando com Garner Goodman e Rhys Carey, tomando uma bebedeira porque tinham tirado um coelho da cartola. Podia estar no corredor falando no telefone desesperadamente para saber os detalhes do adiamento concedido no último minuto, que mais tarde se tornaria permanente. Tanta coisa podia ter sido. Não queria ir para a casa de Lee, porque ela podia estar lá. O próximo encontro dos dois ia ser desagradável e ele preferia adiá-lo. Resolveu procurar um hotel decente para passar a noite, tentar dormir, só pensar no que ia fazer no dia seguinte, depois do nascer do sol. Passou por dezenas de povoados e cidades sem encontrar um quarto para alugar. Diminuiu consideravelmente a marcha. Uma estrada levava a outra. Adam estava perdido, mas não se importava. Como podia estar perdido se não sabia para onde estava indo? Reconheceu os nomes das cidades nas placas da estrada. Entrou para a direita, depois para a esquerda. Uma loja de conveniência na periferia de Hernando, não muito distante de Memphis, chamou sua atenção. Viu carros parados na porta.
Uma mulher de meia idade com cabelo negro estava atrás do balcão, fumando, mascando um chiclete e falando no telefone. Adam foi até a geladeira e apanhou 6 latas de cerveja. Desculpe, meu bem, não pode comprar cerveja depois da meia-noite. O quê? Perguntou Adam, pondo a mão no bolso. Ela não gostou do ar de desafio. Pôs o telefone perto da caixa registradora e disse: Não podemos vender cerveja depois da meia-noite. É a lei. A lei? Sim, a lei. Do estado do Mississippi? Isso mesmo, disse ela decidida. Quer saber o que eu penso da lei deste estado neste momento? Não, querido. E, francamente, não me importo. Adam jogou uma nota de $10 no balcão e levou a cerveja para o carro. Assim que ele partiu, ela pôs o dinheiro no bolso e voltou para o telefone. Para que incomodar a polícia por causa de 6 latas de cerveja? Adam continuou para o sul numa estrada de pista dupla, obedecendo o limite de velocidade e tomando a primeira cerveja. Procurava outra vez um quarto limpo com café da manhã completo, piscina, TV a cabo. 15 minutos para morrer, 15 minutos para ventilar a câmara, 10 minutos para lavar tudo com amoníaco. Pulverizar o corpo sem vida, mais morto do que o inferno, segundo o jovem doutor e seu eletrocardiograma. Nugent apontando para um lado e para o outro. Ponham as máscaras contra gases, calcem as luvas, levem esses malditos repórteres para os furgões e para fora daqui. Adam via Sam, a cabeça caída para o lado, preso ainda com aquelas fivelas enormes. Qual seria a cor da sua pele agora? Certamente não a cor pálida dos últimos 9 anos e meio. Os lábios deviam estar roxos e a pele rosada com o efeito do gás. A câmara agora está limpa, nenhum perigo. Entrem na câmara, diz Nugent. Soltem o corpo, apanhem as facas, cortem a roupa. Ele evacuou, urinou. Eles sempre fazem isso. Tenham cuidado. Aqui está o saco plástico. Ponham as roupas aqui dentro. Pulverizem o corpo nu. Adam via a roupa nova, a calça caque, os sapatos grandes demais, as meias limpas. Sam tinha ficado tão orgulhoso por vestir roupa de verdade outra vez. Agora eram farrapos num saco de lixo carregados como veneno para serem queimados por um prisioneiro que trabalhava na penitenciária. Onde estão as roupas, a calça azul da prisão e a camiseta branca? Apanhem, entrem na câmara, vistam o corpo. Não é preciso sapatos, nem meias. Que diabo, ele só vai para a casa funerária. Deixem que a família se preocupe com a roupa e com um enterro decente. Agora a maca. Levem o corpo daqui, para a ambulância. Adam estava perto de um lago. Passou por uma ponte e desceu. O ar ficou de repente úmido e frio. Perdido outra vez. CD 52. O primeiro lampejo de sol foi um halo cor-de-rosa sobre a colina acima de Clanton. Filtrou entre as árvores, ficou amarelo, depois cor de laranja. Não havia nuvens, nada além de cores brilhantes no céu ainda escuro. 2 latas de cerveja fechadas estavam sobre a relva. 3 tinham sido jogadas numa laje próxima. A primeira, vazia, estava ainda no carro. O dia estava nascendo. As sombras da fileira de túmulos caíam sobre ele. O sol logo surgiu entre as árvores. Adam estava ali há 2 horas, mas tinha perdido a noção do tempo. Jackson e o juiz Slattery e a audiência de segunda-feira eram lembranças de anos atrás. Sam morrera há poucos minutos. Estaria morto? Já teriam perpetrado o ato imundo? O tempo continuava a pregar peças. Não tinha encontrado um hotel. Na verdade, não procurou muito. Descobriu que estava perto de Clanton, foi até o cemitério e localizou o túmulo de Anna Gates K. Hall. Estava recostado na lousa da sepultura. Tinha tomado a cerveja quente e atirou as latas no maior monumento que podia ver. Se a polícia o encontrasse ali e o levasse para a cadeia, não se importaria. Já tinha estado numa cela antes. Acabo de sair da Parchman. Diria para seus companheiros de cela, seus companheiros de crime. Acabo de sair do corredor da morte, e eles o deixariam em paz.
Evidentemente, a polícia estava ocupada em outro lugar. O cemitério era um lugar seguro. 4 pequenas bandeiras vermelhas estavam espetadas no chão ao lado do túmulo da sua avó. Adam as viu quando o sol nasceu. Outro túmulo que ia ser cavado. A porta de um carro bateu em algum lugar atrás dele, mas Adam não ouviu. Um vulto caminhou para ele, mas Adam não percebeu. Movia-se lentamente, olhando para todos os lados como quem procura alguma coisa. O estalo de um galho seco alertou Adam. Lee estava ao lado dele, com a mão na lousa do túmulo da mãe. Adam olhou para ela, depois desviou a vista. — O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, atordoado demais para ficar surpreso. Ela ajoelhou lentamente, depois sentou muito perto dele, com as costas contra a pedra com o nome da mãe. Passou o braço sob o dele. — Onde diabo você esteve, Lee? — Em tratamento. — Podia ter telefonado, pelo menos. Não fique zangado, Adam, por favor. Preciso de um amigo. Encostou a cabeça no ombro dele. — Não sei se sou seu amigo, Lee. O que você fez foi horrível. Ele queria me ver, não queria? Queria. Mas você, é claro, estava perdida no seu mundinho, absorta em si mesma, como sempre, sem espaço para outra pessoa nos seus pensamentos. Por favor, Adam, estive em tratamento. Sabe como sou fraca, preciso de ajuda. Pois então vá procurar. Ela viu as 2 latas de cerveja e Adam as empurrou para longe rapidamente. Não estou bebendo, disse ela sombriamente. Sua voz era triste e vazia. O rosto bonito estava cansado e marcado por rugas. Eu tentei vê-lo, disse ela. Quando? A noite passada. Fui até a Parchman, não me deixaram entrar. Disseram que era tarde demais. Adam abaixou a cabeça e sua zanga passou. Não adiantava nada censurá-la. Lee era alcoólatra, lutando para vencer demônios que ele esperava jamais encontrar. E era sua tia, sua adorada Lee. Ele perguntou por você até o fim. Mandou dizer que a ama e que não estava zangado por você não ter ido vê-lo. Ela começou a chorar baixinho. Enxugando o rosto com as costas das mãos, chorou por um longo tempo. Ele morreu com grande coragem e dignidade, disse Adam. Foi muito bravo. Disse que seu coração estava com Deus e que não odiava ninguém. Estava muito arrependido de tudo o que fez. Ele era um guerreiro, Lee, um velho lutador, pronto para partir. Sabe onde eu estive? Ela perguntou, sempre chorando, como se não tivesse ouvido nada do que ele disse. Não, onde? Estive na nossa velha casa. Fui para lá quando voltei da Parchman ontem à noite. Por quê? Porque eu queria queimar tudo. E a casa ardeu maravilhosamente, a casa e o mato em volta. Uma fogueira enorme. Tudo subiu para o ar em fumaça. Está brincando, Lee? É verdade. Quase fui apanhada, eu acho. Devo ter passado por um carro quando entrei na estrada, mas não estou preocupada. Comprei a casa na semana passada. Paguei $13.000 ao banco. Se a casa é sua, você pode queimar, certo? O advogado é você. Fala sério? Vá ver. Estacionei na frente de uma igreja a 2 quilômetros para esperar os carros dos bombeiros. Eles não apareceram. A casa mais próxima fica a 3 quilômetros de distância. Ninguém viu o fogo. Vá até lá e veja. Não sobrou nada. Só a chaminé e uma pilha de cinzas. Como gasolina. Cheire minhas mãos. Pôs as mãos debaixo do nariz dele. Adam sentiu o cheiro acre e típico da gasolina. Mas por quê? Eu devia ter feito isso há muitos anos. Isso não responde à minha pergunta. Por quê? Coisas terríveis aconteceram naquela casa. Estava cheia de demônios e espíritos. Agora eles se foram. Então, eles morreram com Sam? Não, não estão mortos. Foram atormentar outras pessoas. Seria inútil continuar com aquela conversa, resolveu Adam. Deviam sair dali e talvez voltar para Memphis, onde ele poderia levá-la de volta para a clínica.
e talvez começar uma terapia. Ficaria com ela até ter certeza de que estava curada. Uma picape suja entrou no cemitério pelo velho portão de ferro e subiu lentamente pelo caminho de concreto, passando pelos antigos monumentos. Parou em frente de um pequeno barracão. 3 negros desceram e relaxaram os músculos das costas. Aquele é o Herman, disse Lee. Quem? Herman, não sei o sobrenome. Cava sepulturas há 40 anos. Ficaram vendo Herman e os outros 2 homens preparando-se para começar o trabalho. Ouviam suas vozes, mas não o que diziam. Lee parou de fungar e chorar. O sol estava bem acima das árvores, batendo diretamente nos rostos deles. Já fazia calor. Estou feliz por você ter vindo, disse ela. Sei que significou muito para ele. Eu perdi, Lee. Falhei com meu cliente e agora ele está morto. Você fez o melhor possível. Ninguém poderia salvá-lo. Talvez. Não se culpe por isso. Na sua primeira noite em Memphis, você disse que era quase impossível. Você chegou perto. Foi uma boa luta. Agora está na hora de voltar para Chicago e continuar com a sua vida. Não vou voltar para Chicago. O quê? Vou mudar de emprego. Mas você é advogado só há 1 ano. Vou continuar a ser, só que com um trabalho diferente. Fazendo o quê? Defesa de casos de pena de morte. Parece horrível. Sim, parece. Especialmente neste momento da minha vida. Mas vou me acostumar. Não fui feito para trabalhar em grandes firmas. Onde vai trabalhar? Jackson. Vou passar muito tempo na Parchman. Lee passou a mão no rosto e afastou o cabelo para trás. Acho que sabe o que está fazendo, disse sem disfarçar a dúvida. Não aposte nisso. Herman estava andando em volta de uma escavadeira velha, amarela, estacionada debaixo de uma árvore ao lado do barracão. Ele a examinou pensativamente enquanto um dos homens punha 2 pás na parte de trás. Eles endireitaram as costas outra vez, riram e deram alguns pontapés nos pneus da frente. Tive uma ideia, disse Lee. Tem um pequeno café ao norte da cidade, chama-se Ralph's. Sam me levava... Ralph's? Isso mesmo. O capelão de Sam chama-se Ralph. Ficou conosco ontem à noite. Sam tinha um capelão? Sim, e muito bom. Bem, como eu ia dizendo, Sam levava nós 2, eu e o Eddie, ao Ralph's nos nossos aniversários. O café existe há 100 anos. Comíamos aqueles biscoitos enormes e tomávamos chocolate quente. Vamos ver se está aberto. Agora? Sim. Lee levantou, animada. Venha, estou com fome. Adam segurou na lousa para se levantar. Desde segunda-feira não dormia e suas pernas estavam pesadas e dormentes. Sentia-se ainda meio atordoado por causa da cerveja. Ouviram ao longe um motor ser ligado. O som ecoou livre por todo o cemitério. Adam ficou imóvel. Lee virou para ver. Herman dirigia a escavadeira com fumaça azul saindo do escapamento. Os outros 2 homens estavam sentados na frente com os pés para fora. A escavadeira se moveu lentamente e seguiu pela passagem. Passou pelas filas de túmulos. Parou e fez a volta. Estava indo na direção deles. Fim do livro A Câmara de Gás, de John Grisham, lido por Carlos Campanile e Drauzio de Oliveira em abril de 1997. Tradução de Aulide Soares Rodrigues. Copyright 1994 by John Grisham. Editora Rocco, Rio de Janeiro, 1995.